natureza é um livro aberto, onde Deus se mostra e nos fala, mas é preciso abrir o coração e perceber nas criaturas sua morada. Laudato si, louvado sejas, laudato si, louvado sejas. Em resumo, hoje as três leituras combinam magnificamente bem. A primeira e o Evangelho são quase descrição do mesmo, a construção de uma vinha, a torre de guarda, havia ladrões na época, como sempre, um lagar, isso é o local apropriado para esmagar as uvas e fazer suco para gerar o vinho, e tudo cercado, tudo protegido. A vinha no Antigo Testamento era o povo de Israel, foi um desastre. Deus mandou muitos profetas várias vezes, alguns foram perseguidos, alguns foram mortos. Por fim, Deus mandou seu próprio filho. Eles vão respeitar meu filho. Ele foi arrastado para fora da cidade e foi morto, crucificado. E São Paulo dá a resposta. Nós precisamos produzir bons frutos. Muitos bons frutos. Obras de caridade, obras de amor fraterno, obras de perdão, obra de socorro, de solidariedade, de ajuda. Agora, nesse tempo de pandemia, no começo foi uma maravilha, muitas doações. Agora as doações caíram violentamente. Tem muita gente passando aperto mesmo. O coronavírus veio mostrar que o homem precisa ser muito mais fraterno. Ao mesmo tempo, ele impõe espaços físicos, distanciamento social. Eu mesmo, de vez em quando, tenho o desconforto de ter que manter pessoas um pouco distantes por causa das recomendações que eu tenho. Eu sou do grupo de risco. Então, eu não posso aparecer sem máscara. Na rua, só vou para casos médicos, mais nada. Minha irmã fez 100 anos de idade, vendendo saúde, e eu não fui visitá-la. Assim é a vida. Mas solidariedade e fraternidade. Hoje nós celebramos a festa de São Francisco, o homem por excelência da fraternidade, porque ele amava toda a criatura de Deus, por mais simples e pequenina e miserável que fosse. Ele amava de coração, porque era obra de Deus. Ele não tinha dúvida nenhuma de se considerar irmão de toda a criação, de toda a criatura, irmão e irmã. Papa Francisco foi uma maravilha de devoção a São Francisco de Assis. Ele escolheu o nome de São Francisco, escolheu o Francisco como patrono do seu pontificado e prega toda hora as virtudes de São Francisco. Ontem ele foi a Assis mais uma vez para, simbolicamente, em Assis, assinar a sua última encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, propondo como salvação da humanidade nos dias de hoje
o homem descobrir e viver fraternidade. Para viver fraternidade, precisamos repartir. Não podemos ficar em paz quando irmãos nossos morrem de fome ou de doenças facilmente controláveis. Eu fico muito penalizado quando eu vejo, por exemplo, um câncer que se pega numa pessoa rica, ele é tratável. Pega numa pessoa pobre, ele mata. É uma discriminação violenta. Isso não é fraternidade. São Francisco prega a fraternidade. Ser fraterno é repartir. Mas para isso nós precisamos de uma profunda convicção. A conversão do coração. Eu preciso estar profundamente convencido que toda a natureza é uma só, tem um habitat só, nosso planeta Terra, e tudo que existe é criatura de Deus. Se o Deus criou tudo, e Ele se considera Pai de todos e de tudo, então São Francisco tirou a conclusão, somos todos irmãos. Fratelli tutti, italiano. Meus caros, e São Francisco no seu dia, eu fiquei impressionado vendo também uma demonstração da Força Aérea Italiana, sobrevoando Assis, no dia de hoje, e traçando nos céus as cores da Itália. São Francisco é o mais santo dos italianos e o mais latino dos santos. Coisa linda. O escrito dele, o Canto das Criaturas, é considerado um dos primeiros documentos do período precoce dos inícios da literatura italiana. Até no tempo de São Francisco não havia italiano, havia os dialetos locais. E o dialeto dele, do toscano, foi escolhido para ser a língua da Itália. Até nisso Francisco deixou sua marca. Um homem simples, de poucos estudos, pobre como ninguém. Ele queria ser o mais pobre de todos os pobres, ele ficava profundamente desconfortado se encontrava um pobre mais pobre do que ele sofria com isso. O que tem a pobreza a ver? A pobreza leva você a usar da natureza de Deus só na necessidade. Não abusar, não esbanjar, não desperdiçar, não maltratar, usar tudo, a irmã água, a irmã fogo, a irmã energia. As maiores devastações da natureza hoje, em parte sim, também para produzir alimentos. Mas os mais tóxicos, os mais violentos, como o mercúrio na Amazônia, são para coisas supérfluas. Ninguém precisa de ouro, mas estão lá destruindo a Amazônia para tirar o ouro do subsolo. É a ganância humana. Então, o espírito de pobreza não é necessariamente você não ter nada, mas é não usar mais do que o necessário da natureza de Deus, em respeito a toda a criação. Então, os franciscanos, o franciscanismo tem essa bandeira, pregar a pobreza e pregar a fraternidade, viver a pobreza e viver a fraternidade. E Deus... e com isso nós então fechamos o Evangelho, as leituras de hoje, que está na segunda carta, na segunda leitura, São Paulo aos Filipenses, mostrando as obras que ele espera que os filipenses produzam. São as uvas da nossa parreiral. As uvas de São Francisco estão sendo colhidas até hoje, graças a Deus. Então, que São Francisco inspire o homem moderno para que ele viva melhor. Guarde melhor a casa, nosso planeta Terra. Assim seja. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que têm um coração fraterno, porque eles verão a Deus. Queremos fazer presentes as palavras de nosso Papa na encíclica Laudato Si. Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa e o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. São Francisco sentia, no fundo de seu coração, que tudo está interligado. Como se fôssemos um, tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. Que o Senhor volva para nós o seu rosto, nos dê sua paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Francisco seja uma fonte inspiradora nossa, constante. E vivamos a fraternidade que o Papa Francisco aborda na sua última encíclica, Fratelli Tutti. Amém. E eu, Frei Francisco, vosso servo, dentro e fora vos confirmo minha bênção. Excelso, onipotente Senhor, concedei-nos, peregrinos, que sigamos vossos passos no caminho do amor. Viva São Francisco! Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva!